Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Jonas, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo. Hoje estarei meditando sobre a nossa revista da Escola Dominical, a lição 4, que é a lição do dia 26 de abril de 2020. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa lição traz como título A Igreja Eleita. Você que é aluno da Escola Dominical, você que tem a sua lição, acompanhe conosco essa lição e com certeza será de grande elevo espiritual para a nossa vida. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias em que as pessoas estão sendo privadas de trabalhar, de sair, de viver a sua vida cotidiana normalmente e até mesmo de ir na igreja. E por conta disso, tem se intensificado os cultos pela internet, os estudos pela internet, porque não pode parar. Nós não podemos deixar a obra parar, nós não podemos deixar a palavra de Deus ficar sufocada dentro dos nossos lares. Nós temos que falar a respeito da palavra, nós temos que falar a respeito da palavra que Deus tem colocado no nosso coração através do seu Espírito Santo. Nós sabemos que dias difíceis viriam. Aquele que é cristão de verdade, ele sabe que tudo isso é cumprimento da palavra e que a Bíblia Sagrada está se cumprindo a cada dia que se passa. As pestes viriam, as guerras viriam, mas a palavra de Deus diz que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Vamos então dar início à nossa escola dominical. Quero mandar um abraço para os irmãos do Parque Zabane, a igreja que eu congrego, e com certeza estarão todos assistindo esse vídeo que estarei publicando no meu canal no YouTube. Você que é meu inscrito também, participe dessa aula. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua visualização. E você que não é meu inscrito, aproveita e se inscreva no canal, que nós estaremos aí fazendo mais didáticas, fazendo mais vídeos como esses, abordando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus aos corações daqueles que estão contritos e abatidos. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Antes de começarmos, eu queria fazer um comentário a respeito desta carta que o apóstolo Paulo endereçou para os crentes de uma cidade chamada Éfeso. Essa cidade, nos dias atuais, é onde se encontra o país da Turquia. E a história diz que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando estava em cadeias, em prisões, entre o ano 60 e 61 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta e endereçou para os crentes dessa cidade. Esta era uma igreja que tinha algo de muito especial, porque o apóstolo Paulo endereçou essa carta para esta igreja. Jesus também se lembrou dessa igreja lá no Apocalipse, Ela é uma das 7 igrejas do Apocalipse. E tudo isso chegou até nós hoje, para que nós pudéssemos continuar levando adiante a palavra do Mestre, para que nós pudéssemos continuar levando adiante a mensagem do Rei. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu e deixou tudo isso para o nosso elevo espiritual dos dias de hoje até o dia do arrebatamento do Senhor Jesus. O texto áureo diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, no capítulo 1 e no versículo 17. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura diária, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15, que fala das coisas espirituais são discernidas espiritualmente, ou seja, nós vivemos nessa terra, mas nós somos seres espirituais. Terça-feira é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que diz: o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face, ou seja, é uma promessa somente para aquele que crê.
Na quarta-feira, 2 Pedro, no capítulo 1 e verso 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. É algo espiritual, é algo que médico não explica, psicólogo também não explica. Na quinta-feira, 1 Coríntios 15, 56 e 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Somente os salvos têm esta promessa de vencer a morte e a morte não ter mais poder sobre nós. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. A ressurreição de Jesus é garantida, é a garantia da nossa ressurreição. Sábado, Mateus capítulo 16 e verso 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Nenhum poder das trevas, nenhuma obra do maligno pode prevalecer contra a igreja que Jesus Cristo salvou na cruz do Calvário. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 15 a 23. Vamos ler. Você que não tem a sua revista pode acompanhar aí com a sua Bíblia Sagrada. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, nos diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. A igreja é esse corpo místico, espiritual, em que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Cada um dos membros da igreja é parte deste corpo. O objetivo desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E tem também como objetivos específicos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Jesus não morreu somente para uma igreja física, Jesus não morreu para o templo, Jesus não morreu para os bancos da igreja, Jesus morreu para constituir um corpo místico, espiritual, chamado igreja, da qual vai habitar nas regiões celestiais, da qual tem promessa de ter um corpo glorificado, da qual tem promessa de ver o próprio Deus face a face. Isso é ser igreja. A introdução nos diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida em ação de graças, no capítulo 1, verso 15 e 16, numa oração intercessória, capítulo 1, verso 17 e 19,
e confissão de louvor e exaltação. Capítulo 1, verso 20 e 23. Nesta sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Você é exortado a agradecer a Deus, porque Ele te chamou, Ele te elegeu. Buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. O cristão de verdade, ele tem que entender a grandeza do poder de Deus, a grandeza do divino, a grandeza daquele que criou os céus e a terra, daquele que nos dá o fôlego de vida, de graça. Você vê que por causa dessa pandemia aí, milhões de pessoas estão morrendo aí no mundo porque lhe falta o fôlego, porque lhe falta o oxigênio, e é algo que só Deus dá. Então o cristão de verdade, ele tem que reconhecer o poder de Deus até no ar que ele respira, até no simples ato de você acordar de manhã e poder respirar, poder se levantar, poder se alimentar. Você tem que agradecer a Deus por isso. E é isso que o apóstolo Paulo exortava os crentes da igreja de Éfeso. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Essa iluminação quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, que nos instrui, que nos ensina, que nos conduz a esta caminhada aqui na face desta terra. Por isso nós temos que ter um estreito relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que é o nosso mestre, o nosso guia aqui nesta terra. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei um outro Consolador para estar convosco, e ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cristão de verdade, ele tem que compreender qual é a esperança da sua vocação, ou seja, do seu chamado, e também compreender a riqueza da glória da sua herança. Tópico 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ter sido ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do seu poder, do poder de Deus. Está no capítulo 1, verso 18 e 19, que nós podemos entender que quando a pessoa conhece o Evangelho, ela tem que ter a iluminação do Espírito de Deus para poder compreender as coisas do céu. Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre pedia para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a esperança da sua herança e a grandeza do poder de Deus. Então aqui ele fala a respeito do que? De eleição, predestinação e filiação. Nós somos eleitos por Deus quando nós recebemos a chamada do Evangelho. E quando nós aceitamos essa palavra do Senhor na nossa vida, nós somos predestinados a receber o céu de glória, nós somos predestinados a ter a vida eterna.
E quando nós somos predestinados a isso, nós somos chamados de filhos de Deus e recebemos o dom do Espírito Santo. A palavra